Glória a Deus, feliz Dia das Mães, Deus abençoe. Eu vou pedir para vocês abrirem a palavra de Deus em Provérbios 31. Hoje nós vamos falar dessa mulher aqui. Vamos ler dos versículos 10 ao 31. Diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-te de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, com os nossos corações abertos a ouvir a Sua palavra. Nós pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria, Senhor, que o Senhor continue conosco, Pai. Não afaste a Tua unção deste lugar, Senhor. Venha fazer a Tua vontade, Pai, que não sejam palavras do meu coração, Senhor, mas sejam as Suas palavras, que venham hoje, Senhor, tocar o coração dos Teus filhos que estão aqui, Senhor, estão no drive-in, Pai, ou estão acompanhando online. Que o Senhor nos abençoe, Pai, e venha realmente fazer a Tua obra e a Tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Lendo esse texto aqui, vocês encontraram alguma semelhança com a vaga de emprego que foi divulgada aqui? Tem algumas semelhanças, não tem? Quem aqui já ouviu alguma pregação sobre esse texto? De Provérbios 31. Agora eu vou perguntar outra coisa. Quantas mulheres aqui já tiveram um pouquinho de raiva dessa mulher de Provérbios 31? Eu já tive, eu confesso, né? Porque eu olho isso aqui e eu falo: que mulher louca é essa? Quem é que dá conta de fazer isso tudo aqui? Quem é essa mulher? É uma mulher maravilha? É uma mulher perfeita? Né? Porque a gente olha isso aqui, quantas características que essa mulher exerce com perfeição, né? Muitas vezes, quando nós lemos Provérbios 31, nós mulheres, né, nos deparamos aqui com uma mulher que faz tudo, e tudo bem feito. E mais, né, diz ali no final: você a todas supera. Então eu preciso ser essa mulher virtuosa, né? Muitas vezes as pregações e os estudos com base nesse texto falam sobre características que nós mulheres precisamos desenvolver, né? Mas hoje nós vamos discutir esse texto olhando por uma outra perspectiva. Então, antes de eu falar dessa outra perspectiva, né, eu quero colocar aqui muitas mulheres, independente de serem ou não mães, elas vivem diariamente da forma como foi retratado aqui na fala da Jéssica, ou até mesmo da forma como está retratada nesse texto. No ano de 2020 foi realizada uma pesquisa por uma ONG em São Paulo, junto com o IBOP,
que foi feita a seguinte pergunta para homens e mulheres: na sua casa, homens e mulheres compartilham igualmente os cuidados domésticos? Quem aí acha que na sua casa os cuidados domésticos são compartilhados igualmente entre homens e mulheres? Tá. Nessa pesquisa, 52% dos homens responderam que eles acreditavam que os cuidados domésticos eram repartidos igualmente. Mas apenas 39% das mulheres disseram que os cuidados domésticos eram repartidos igualmente. A diferença da percepção. E ainda foi feita uma outra pergunta. Em relação aos cuidados com os filhos, são divididas igualmente as tarefas? Nesse caso, 55% dos homens achavam que sim. Ou seja, mais do que aqueles que achavam que repartiam igualmente os cuidados domésticos. Com relação às mulheres, apenas 37% delas entendiam que os cuidados com os filhos eram repartidos igualmente. O que isso nos retrata? A diferença de percepção dos trabalhos que socialmente são atribuídos às mulheres. Eu não vou entrar aqui eu quero evitar entrar em muitas polêmicas hoje, né? Mas é a percepção com relação ao trabalho que a mulher exerce fora da sua atividade profissional. O que muitas vezes não se enxerga, por que essa percepção muitas vezes é diferente entre homens e mulheres? Porque muitas vezes quem não está diretamente envolvido com essas atividades, com o trabalho doméstico, com o cuidado dos filhos, não percebe o peso da dupla jornada, no caso das mulheres que optam por trabalharem, exercerem uma vida profissional e também manterem a sua casa. E um outro fator que é extremamente negligenciado é a carga mental dessas atividades. Quantos aqui... eu vou dar um exemplo disso. Quando você era criança, você reparava que as roupas apareciam magicamente limpas e guardadas no seu armário? Você refletia sobre o fato de nunca faltar comida na sua casa? Quando acabava o seu iogurte ou a fruta que você queria, ela não magicamente aparecia novamente? Você parava para pensar que alguém tinha que avaliar as datas de idas no pediatra para avaliação do teu desenvolvimento? Alguém, quando criança, conscientemente percebia essas ações? Nós não percebemos, mas existe um planejamento por trás de todas essas ações. Alguém precisa observar tudo que está faltando, observar o que é necessário, pensar, planejar e executar cada uma dessas ações. O problema é que isso é tão rotineiro, e isso parece tão cotidiano, que a gente acha que é normal. Que a gente acha que isso é parte do dia a dia. Só que existe uma carga mental por trás disso. Quando uma pessoa é submetida a realizar muitas decisões, muitas tarefas conjuntamente, isso acaba gerando um esgotamento. E eu vou provar isso para vocês. Quem aqui durante a pandemia está se sentindo mais cansado do que estava num contexto normal? Eu estou. Por quê? Porque hoje, trabalhando em casa, nós temos que lidar com essa dupla jornada, com essa carga mental, com esse planejamento maior. Deixa eu dizer uma coisa, mães, mulheres já lidam com isso há muito tempo, e isso não tem sido observado. Agora, o que isso tudo tem a ver com essa passagem de Provérbios 31? Diferente do que muitas vezes nós pensamos, essa passagem, na verdade, nos mostra o valor da mulher por fazer todas essas tarefas. A gente, às vezes, compreende mal o texto de Provérbios 31, olhando o nosso contexto contemporâneo, olhando para essa mulher e pensando, nossa, essa mulher é a Amélia, né? Porque ela faz tudo. Mas, na verdade, essa nossa
às vezes, né, alguns podem não ter essa percepção. Mas para quem tem, às vezes nós olhamos esse texto a partir da nossa experiência contemporânea com críticas, por conta de 2 fatores principais. O primeiro deles, aí isso é voltado para nós, mulheres, independente de sermos ou não mães, de sermos casadas ou solteiras, mas muitas vezes nós olhamos esse texto como fonte de comparação. Principalmente pelo que está lá no versículo 29, né, que diz que você a todas supera. Então, além da gente ler esse texto e pensar, bom, a Bíblia é a palavra de Deus. Se aqui está dizendo que a mulher virtuosa tem que fazer todas essas coisas, eu preciso fazer isso tudo. E mais, eu tenho que superar as outras mulheres. Porque se eu não superar, eu não sou mulher virtuosa. Então, às vezes, a gente olha para esse texto como uma forma de nos compararmos. A gente, às vezes, coloca um padrão inatingível. A gente olha para isso e isso gera uma cobrança excessiva. Muitas vezes nós, mulheres, tentamos, pela nossa força, nos tornarmos essa mulher virtuosa. Só que deixa eu contar uma coisa para vocês. A comparação não é o objetivo desse texto. Deus não teve por objetivo que a gente olhasse isso e comparasse as nossas atitudes com esse texto. E eu vou dizer por quê. Lá em 1 Coríntios 10, 12, Paulo recrimina as comparações. Ele indica que quaisquer comparações são feitas por pessoas sem entendimento. Esse mesmo Paulo, em 1 Coríntios 12, fala que nós precisamos ter um pensamento equilibrado sobre nós mesmos. Se a comparação ela é condenada na Bíblia, Deus colocou esse texto aqui para que nós, mulheres, estejamos sofrendo com a comparação da nossa vida com esse texto? Não. O objetivo desse texto não é gerar cobrança e comparação, mas sim um modelo, uma inspiração. O segundo fator de muitas vezes má compreensão desse texto se deve à nossa falta de compreensão a respeito do que esse texto significa na época e na cultura. Vamos olhar para o local, geograficamente falando, onde esse texto foi escrito. Hoje é o Oriente Médio. As mulheres no Oriente Médio levam a mesma vida que nós aqui? As mulheres em vários países do Oriente Médio não têm nem direitos básicos. Não têm direito à saúde, não têm direito à educação. É só a gente pensar na história da Malala Yousafzai, né? A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Luta pelo direito à educação das meninas, para que as meninas tenham direito de ir à escola. Em muitos desses países, as mulheres são encaradas como meros objetos. Elas são posse, propriedade da sua família, do seu pai, do seu marido, dos seus irmãos. Elas não têm direito. Se a mulher não é muitas vezes nem reconhecida basicamente como uma pessoa, faz sentido um texto elogiando? Vamos refletir. Faz sentido um texto exaltando virtudes de alguém que é vista como um objeto? Então, quando Deus coloca esse texto em Provérbios 31, quando Ele inspira o escritor, Ele está, na verdade, exaltando a mulher. Ele está dando visibilidade a tarefas invisíveis. Então, as perguntas que eu fiz antes. Quem que coloca a comida? Quem que vai lá e prepara? Quem que marca o pediatra? Essas atitudes estão todas listadas aqui em Provérbios. Se você olhar para esse texto com esses olhos, você, mulher, vai perceber que muitas das coisas que estão aqui você já faz cotidianamente e nem tinha se dado conta. Só que são trabalhos invisíveis. São trabalhos que são tão rotineiros e tão normais que ninguém percebe. E o que Deus está fazendo aqui em Provérbios? Ele está falando, ninguém pode estar vendo, mas eu estou vendo o seu esforço. Eu estou vendo o que você, mulher, está fazendo.
Eu estou vendo que você está se dedicando à sua família. Eu estou vendo que você está se dedicando ao seu trabalho. Eu, Deus, estou reconhecendo o seu valor e a sua atitude. É isso que Deus faz em Provérbios 31. Ele traz à visibilidade aquilo que é invisível perante a sociedade. Por conta disso, o que eu quero chamar a atenção? Depois vocês podem reler em casa, confirmar o que eu estou dizendo. Se você ler todos esses versículos dessa passagem que nós lemos, diz coisas que a mulher virtuosa faz. Ela avalia, ela administra, ela colhe, ela faz cobertas, todas as coisas que ela faz. Não há aqui ordens. Mulher, faça. Mulher, acolha. Mulher, administre. Não, ela faz, ela acolhe, ela administra. Né? Estão sendo reconhecidas atividades. Qual que é a única ordem imperativa que está nesse texto? Versículo 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Essa é a única ordem nesse texto todo. O que nós percebemos aqui? Deus nos orientando a reconhecermos e a elogiarmos o valor da mulher por tudo que ela faz. Então, você homem, né? Que aqui eu estou falando com as mulheres, agora eu vou falar com vocês homens. Percebam essas atitudes invisíveis. Percebam essas coisas que vocês acham que acontecem cotidianamente. E reconheçam as mulheres que estão na vida de vocês por exercerem cada um desses papéis. É muito engraçado, porque o Júnior adora comer, né? Eu também gosto de comer, né? Então, quando eu faço uma comida que ele gosta, logo que a gente casou, às vezes me dava até uns nervosos, porque ele começa a comer e ele fala, nossa, mas tá muito bom. Daí dá 2 minutos, nossa, mas tá muito boa essa comida. Nossa, amor, mas obrigado, tá muito bom. Ai, tá muito delicioso. E aí, para ajudar, a gente tem a mini Juniorzinha, que é igualzinho o pai. Mãe, tá muito boa essa comida. Mãe, que delícia essa comida. E às vezes eu ficava, gente, eu já entendi que a comida tá boa. Que bom que vocês gostaram, né? Mas quando eu olho para esse texto, eles estão fazendo o quê? Justamente o que está sendo ordenado aqui. Estão me elogiando por aquilo que eu mesma, muitas vezes, acho que é uma tarefa minha e que acho que é cotidiana. Eles estão reconhecendo tarefas invisíveis. A Sophie, com seus 6 aninhos, às vezes chega para mim e fala, mamãe, muito obrigada por cuidar tão bem de mim. Muito obrigada por lavar a minha roupa. Muito obrigada por isso, aquilo, aquele outro. Ela está fazendo o quê? Reconhecendo aquilo que aparentemente é invisível. Então, por favor, aprendam com o escritor de Provérbios. Esse texto aqui não é necessariamente para que nós, mulheres, estejamos... Claro, a gente vai seguir, né? Quando a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e temos o temor do Senhor, nós desejamos ser melhores. E aonde que a gente vai encontrar a referência do que nós precisamos? Na palavra de Deus. Então eu não estou falando, ó mulherada, esqueçam que está aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Claro que nós precisamos nos inspirar nessa mulher. Mas o que eu estou dizendo é que esse texto não deve servir como cobrança. Isso aqui não tem que servir como um peso. Isso aqui não tem que servir como uma comparação. Isso aqui é uma exaltação da mulher. Esse texto é uma exaltação da mulher por tudo que ela é, por tudo que ela faz. Então, passem a observar o que as mulheres na vida de vocês fazem por vocês. E reconheçam aquilo que aparentemente você não está percebendo. Eu falo, né? A gente escuta de algumas pessoas o quanto o número de divórcios aumentou nesse período de pandemia. E eu costumo dizer que o meu relacionamento com o Júnior melhorou absurdamente. A gente percebeu que quanto mais tempo a gente passa junto, melhor a gente se dá, né, amor? Claro, tem os arranca-rabo, de vez em quando a gente se estressa, mas a gente se dá melhor.
E o que colabora com isso? O Júnior, estando mais tempo em casa, ele também percebe tarefas que ele não percebia. Ele se dispõe a auxiliar em coisas, em assumir responsabilidades que antes ele nem percebia que eram necessárias. Hoje, eu não preciso nem pedir. Ele vai e faz quando eu vi está pronto. E isso melhora o nosso relacionamento. Olha lá, o Léo falou que não faz mais que obrigação, é verdade. Concordo. Agora, voltando novamente aqui para o texto, é que o que a gente percebe? Que socialmente, essas responsabilidades que estão aqui descritas, elas ainda não são distribuídas igualmente entre homens e mulheres. Deus vê isso e Ele nos reconhece. Mas, ainda assim, como eu falei, né? Muitas vezes a gente olha e a gente pensa, eu, mulher, nunca vou conseguir dar conta. Eu nunca vou conseguir ser essa mulher maravilha. Tudo bem, Bárbara, eu entendi que eu não devo me cobrar. Mas eu gostaria de fazer o melhor. Eu gostaria de ser um pouco mais parecida com essa mulher de Provérbios 31. Aí eu vou dizer para vocês qual é a chave e qual é o segredo do empoderamento feminino da mulher cristã. É o que está lá no versículo 30. A mulher que teme ao Senhor será louvada. Como eu falei antes, quando nós aceitamos a Jesus e de fato entregamos a nossa vida para Ele, porque existe uma diferença em acreditar e em crer na fé real, que é aquela entrega completa de coração ao Senhor. Quando nós realmente cremos em Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, nós permitimos que o Espírito Santo comece a atuar através da nossa vida. E é o Espírito Santo quem nos transforma. É Ele que nos ajuda a exercermos os papéis que Ele tem separado para nós. E esses papéis vão muito além das responsabilidades domésticas. Essa mulher de Provérbios 31, ela não ficava só em casa. Ela era uma comerciante, ela tinha sucesso na sua atividade profissional. Ela administrava posses. Ela era responsável também pelo sucesso do seu marido. Ela apoiava o seu marido em tudo que ele fazia. Então, nós mulheres, o que esse texto nos mostra é que nós podemos fazer o que nós quisermos, se nós temermos ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor e quando nós temos um relacionamento pessoal com Ele, entendendo o plano dEle para a nossa vida, Ele nos faz alcançar lugares que nós não imaginamos. Porque o segredo é o temor ao Senhor e um relacionamento com Ele. Para finalizar, eu vou falar rapidamente, né, do que está lá em Mateus 1. Mateus 1 tem a árvore genealógica de Cristo. E quando a gente olha para aquela árvore genealógica, além de Maria, existem 4 mulheres citadas lá. A primeira delas é Tamar. Tamar é uma mulher que que enganou o sogro para engravidar dele. Depois vocês olham lá em Gênesis essa história, quem não conhece. Também fala de Raabe. Raabe era uma mulher cananeia, ela não era do povo de Israel, e ela era uma prostituta. Fala também de Ruth. Ruth, ela era uma moabita. E se nós olharmos em Êxodo, nós vamos ver que os moabitas, eles eram excluídos da Assembleia do Senhor. Eles não poderiam ser aceitos no povo de Israel. E por fim, fala de Batseba, que é a mulher que adulterou com Davi. Nós só temos mulheres pecadoras na genealogia de Cristo. Nós só temos mulheres que não deveriam ser aceitas no povo de Israel, e algumas delas até deveriam ser mortas pelas suas atitudes, de acordo com a lei mosaica. Mas elas fazem parte da ascendência de Cristo. O que isso nos mostra? Que quando tememos ao Senhor, se for olhar a história dessas mulheres, elas creram em Deus. Quando nós tememos ao Senhor, não interessa o que aconteceu no nosso passado. Ele nos restaura e Ele faz de nós canal para a sua atuação. Essas mulheres eram mulheres que não deveriam ser aceitas, mas são mulheres que fazem parte da ascendência de Cristo. Cristo descende delas, mesmo elas tendo feito tudo o que elas fizeram. Então, quando tememos ao Senhor, o nosso lugar
está assegurado. E o nosso lugar, e nós, seremos transformadas à imagem e semelhança dele. Então, para que eu seja uma cristã verdadeiramente empoderada, a única saída é o temor ao Senhor. Amém? Então eu quero convidar aqui agora aquelas mulheres que desejam descobrir o seu lugar e serem verdadeiramente empoderadas, para ficarem em pé, para que a gente possa clamar ao Senhor nesse momento, para que Ele nos dê o seu temor, nos dê a compreensão do papel que Ele deseja que nós exerçamos nessa sociedade, para que a gente possa fazer a diferença enquanto mulheres. Eu te convido a ficar em pé nesse momento. E eu também quero convidar você, homem, que entende que precisa valorizar mais as mulheres que estão ao seu redor, a ficarem em pé, para que a gente possa pedir ao Senhor que Ele nos dê o discernimento de perceber o que essas mulheres valorosas e maravilhosas têm feito.